Salmo 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, nessa versão, eu acho que é Almeida corrigida, diz: a terra Ele deu aos filhos dos homens. Bom, o que a palavra de Deus está dizendo é que os mais altos céus pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou a nós. Somos a expressão do Deus vivo passeando sobre as ruas da cidade. Somos a manifestação da glória de Deus. Somos a expressão do caráter do nosso Pai. Olha para mim, alguém está comigo? Diga amém. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, isso aqui é um bom exercício para você saber se a tua visão de Deus está alinhada ou não. Tudo que você pensa a respeito de Deus, que você não vê na pessoa de Jesus, está equivocado. Por quê? Porque Jesus é uma expressão exata de quem o seu Pai é. Eu penso que Deus é um Deus que está pronto para me punir. Aí eu vejo Jesus perdoando a mulher adúltera e liberando o destino dela para que ela não peque mais. Eu acho que Deus é um Deus que está pronto para o meu próximo erro para me fulminar. Aí eu vejo Jesus conversando com aquela mulher no poço e liberando o destino dela. E a partir daquele encontro, do interior dela fluindo rios de águas vivas. Então você percebe que tudo que pensamos a respeito de Deus que não vemos na pessoa de Jesus está equivocado. Quando você quiser saber quem Deus é, olhe para Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Mas a Bíblia diz que depois que Ele morre e ressuscita, Ele passa alguns dias relembrando a igreja a respeito da nossa comissão, relembrando a igreja a respeito do nosso chamado. Então Ele ascende aos céus. A Bíblia diz que quando Ele está subindo aos céus, os discípulos ficam olhando para os céus. E aí os anjos perguntam para eles: por que olham para cima? Em outras palavras, é como se os anjos estivessem dizendo: por que esperam de cima uma resposta? Vocês ainda não entenderam? Vocês são Jesus que ficou por aqui. Bom, olha para mim. A gente fez uma conferência agora de milagres em Recife. Várias pessoas com tumores curados, tumores sumindo, cistos sumindo, ossos quebrados restaurados. A gente está vendo isso acontecendo todas as semanas. Ontem eu fui batizar uma pessoa, uma mulher grávida. Ela falou: eu não podia gerar filhos. Um dia no culto você falou para a gente colocar a mão sobre a barriga e profetizar. E eu vim para batizar o meu milagre porque eu estou grávida, eu vou ser mãe, Deus é fiel. Então não batizamos só pessoas ontem, batizamos milagres ontem. Você está comigo? Não guarda isso aqui, irmão. Essa manifestação da glória de Deus foi confiada à igreja. Não deveria ser algo especial manifestarmos aquilo que Deus é e faz. Por quê? Porque é para esse lugar que a gente foi chamado. Milagres não tem que ser algo que a gente espera de um ou outro homem. Deus usa muito aquele homem com milagres. Não, Deus quer usar toda a sua igreja com milagres. Deus quer usar a sua igreja com voz profética. Deus quer usar a sua igreja com autoridade. Deus quer usar a sua igreja com governo. Mas tantas vezes a gente está se acostumando a terceirizar, que a gente espera que outros liberem sobre nós aquilo que Deus espera que a gente libere sobre o mundo. Deus confiou à sua igreja autoridade para ligar e desligar. Deus confiou ao seu povo provisão sobrenatural. Não pediremos emprestado, mas emprestaremos às nações. Deus diz que Ele dá sabedoria livremente àqueles que pedem. Hoje à tarde eu recebi algumas perguntas dessa pessoa. O que eu fui fazer? Buscar em Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria para aconselhar. Quantas vezes nas orações eu falei: Deus, me dá acesso ao coração dos príncipes para que eu possa discipulá-los. Eles estão vindo, eu não tenho ideia do que falar. Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma inspiração, Deus te dá uma palavra. Eu lembro de uma pessoa, hoje ele é considerado o mais influente no segmento dele no Brasil, e foi considerado, ele está no top 3 da história da TV. Eu lembro, e eu estou falando isso aqui, embora eu não vou citar o nome, porque ele fez questão de fazer uma live falando sobre essa experiência com Deus. Eu lembro do dia que a gente está tomando café lá em Miami, e ele abriu o coração, falou algo. E eu estou lá: Deus, pelo amor de você, pelo amor de Deus. O Senhor está entendendo, me ajuda. Quando ele terminar de falar, eu vou ter que dizer algo e eu não tenho ideia do que eu vou dizer. E eu estou lá ouvindo. Amém, entendi. Aí ele termina de falar: e aí, o que você acha? Aí eu liberei uma frase.
ele teve um ataque de sudorese. Gente, o que eu estou falando, ele falou. Ele abriu uma live e falou: gente, acabei de viver isso aqui com Deus, então eu posso falar, embora eu não estou nem citando o nome. Ele começou a transpirar, ele falou: cara, desculpa, eu nunca vivi isso. Eu falei: não, mano, fique em paz. Ele chamou o garçom: vê uma toalha, por favor. Ele começou a secar. Cara, o que você está falando explodiu minha mente. E eu só lembrei daquela passagem que a Bíblia diz que a palavra é como uma espada cortante que separa juntas e medula. Irmão, uma palavra que para mim não fazia sentido para ele. Por quê? Porque o Deus que fez ele o conhece antes da gente conhecer. O Deus que te fez completo sabe o que está faltando. O Deus que escreveu a tua história sabe quais são os capítulos em aberto. Irmão, Deus tem total controle sobre a tua história. Deus conhece você, sabe o que falta. Deus te fez quando ninguém via. Deus estabeleceu promessas sobre você quando nada ao teu redor existia. Alguém está comigo? Então, um homem que se permitiu ser boca de Deus na vida de um príncipe liberou o destino de alguém. É para esse lugar que você foi chamado. A igreja de Jesus, pega isso aqui, é o único organismo social em que o CEO de uma grande companhia dentro de uma igreja pode ser liderado pelo porteiro da sua empresa. Você pode ser multibilionário, acabou de aceitar Jesus. Se o porteiro da sua igreja, ou o zelador, ou segurança, ou alguém de um cargo de trainee, ou qualquer categoria, ou qualquer escala da hierarquia da tua empresa, for o líder da intercessão dessa igreja, você pode ser o CEO. Aqui ele vai ser o seu líder. Por quê? Porque a hierarquia do reino de Deus é diferente da hierarquia das empresas e da terra. Homens de Deus carregam algo de Deus. Irmão, quantas, se for de Deus, se for para ele, você pode celebrar. Me ajuda a pregar aqui nessa noite. Quantas vezes a gente não foi impactado por uma mulher de Deus ou um homem de Deus que às vezes nem fala muito bem, às vezes não tem a melhor dicção, não teve o melhor estudo, mas carrega algo de Deus. Esse dia a gente recebeu, essa semana a gente recebeu uma oração de um pastor que sempre abençoa muito a nossa vida. Ele ligou para a Kezinha gravou o áudio. A gente foi ontem ver um espaço para a igreja, para ampliação da igreja. Guarda isso aqui, irmão, eu falei isso aqui algumas semanas, a gente está profetizando isso tem alguns meses. Isso já é uma realidade. Coisas que pareciam grandes demais vão se tornar pequenas. Você crê nisso? Coisas que pareciam grandes demais vão se tornar pequenas. Aí ele começou a orar e falou: olha, eu vejo um lugar, vocês entrando no lugar, Deus está abrindo espaço, Deus vai ampliar as tendas, Deus está dando mais área para vocês. Algumas horas antes da gente visitar um lugar para ampliação do campus da igreja. Irmão, é alguém simples, de um lugar simples, mas carrega algo sobrenatural. Seria muito medíocre nos tornarmos experts em várias áreas, mas não temos intimidade e relacionamento com Deus. Seria muito frustrante você daqui a alguns anos partir com MBAs, com, sei lá, com algum tipo de diploma ou algum tipo de formação, mas não conhecer nada a respeito do reino que faz parte. Fomos destinados a reinar, mas para isso a gente precisa de alguns pressupostos. O primeiro é a gente entender o reino que a gente faz parte. Fazemos parte de um reino inabalável. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Logo, uma igreja covarde que vive sempre pelo livramento não é uma igreja que expressa a grandiosidade do reino que faz parte. A igreja de Jesus avança e é o inferno que dá espaço para a igreja passar. Na antiga aliança, o mar se abria para o povo passar. Na nova aliança, o povo passa por sobre as águas. Eu não sei se os inimigos vão sair da tua frente quando você avançar, ou se você vai passear por cima deles, mas uma coisa eu sei: a Bíblia diz que todos os nossos inimigos foram colocados debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que Jesus fez de todos os principados e potestades um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A Bíblia diz que não há quem te resistirá. A Bíblia diz que podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que há em Deus um refúgio e fortaleza presente para nós na hora da angústia. Irmão, a Bíblia diz que Deus nos dará livramento, dá ordem aos seus anjos, para que mesmo que a gente tropece, eles possam nos socorrer, nos acudir. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura.
Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Yeshua, o Deus da salvação. Ele é aquele que fazia milagres no passado, Ele continua fazendo milagres hoje, Ele vai fazer amanhã. Ele é o que abriu o mar no passado, Ele vai abrir hoje, Ele vai abrir amanhã. Ele é o que livrou o povo no passado, Ele vai te livrar hoje, Ele vai livrar amanhã, porque Ele não mudou. A igreja de Jesus precisa caminhar debaixo desse entendimento. Não mudou. O Deus que chamou Lázaro de volta à vida, mesmo quando o seu corpo fedia. O Deus que chamou Pedro para se tornar um apóstolo da igreja primitiva, mesmo quando ele era apenas um homem simples. O Deus que fez o rosto de Estevão brilhar quando o primeiro mártir foi apedrejado. O Deus que fez com que os homens da fornalha ardente dançassem com ele no fogo. O Deus que fez com que leões jejuassem na presença de um homem de Deus. É o mesmo Deus que está chamando pastores e líderes, empresários, homens, empreendedores. Governem, avancem, marchem, não parem, creiam. Se abrirá o mar diante de vocês, e se não abrir, passearão sobre as águas comigo. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.